Olá! Então, continuando, hoje nós vamos falar, comentar sobre o livro Tratado do Purgatório, de Santa Catarina de Gênova. Então, aqui é a editora Santa Cruz, E esse belíssimo livro, essa belíssima capa também. Aqui uma breve biografia de Santa Catarina de Gênova. Só alguns pontos que eu acho interessante, Santa Catarina, desprezando, as delícias as delícias, da casa paterna, ela deitava-se sobre a palha, Então, tendo como travesseiro um pedaço de pau. A gente fala assim, ai, que engraçado, mas, gente, são, mortificações, A gente acha que é besteira, acha que não precisa, mas às vezes, no pequeno detalhe, se encontra caridade e pequenas demonstrações de amor a Deus. E ela, aos 13 anos, quis deixar o mundo e retirar-se para um mosteiro, para amar a Deus à vontade. E aí ela observou, as agostinianas de Gênova, que ela já tinha um contato lá com sua irmã, que tinha ido para lá, sua irmã Limbânia. Mas a sua pouca idade não permitiu às religiosas que a recebessem, mostrando que, não é porque era uma filha católica, de uma família católica, que aceitava de uma forma discriminada, com tão pouca idade. Ela serviu durante vários anos os doentes no grande hospital de Gênova, com caridade e com ternura. E sua austeridade tinha qualquer coisa de espantoso. Ela estava de tal modo acostumada a jejuar que passou 23 quaresmas e outros tantos adventos sem tomar alimento. Então, se a gente levar em consideração que aqui a quaresma se considera apenas a quaresma normal da Páscoa, então seriam 23 anos, porque a gente sabe que São Francisco criou outras quaresmas, a quaresma de São Miguel, a quaresma da Anunciação, muitas outras, mas eu penso que aqui seja apenas quaresma mesmo do tempo pascal, da Semana Santa. E entre as provações, porque Deus a fez passar, está a de não encontrar, muitas vezes, ninguém que compreendesse seu estado e pudesse dar-lhe conselhos. Então, provavelmente, nem diretor espiritual ela tinha, Mas convenhamos, Pelo menos onde eu moro, interior do Ceará, encontrar um diretor espiritual também é difícil. Então, provavelmente ela viveu nessa época, de 1500 e alguma coisa. Ela morre, consumada no amor de Deus aos 63 anos de idade. E o seu corpo permanece até hoje incorrupto. Então, E o que é? O que é que se crê do purgatório? Qualquer um que vá passar uma temporada em um país costuma interessar-se em ler previamente informações sobre o mesmo. Como é possível, pois, que tantos católicos mostrem tão pouco interesse em conhecer
A misteriosa realidade do purgatório, estado pelo qual provavelmente passarão muitos e muitos anos antes de gozar plenamente, né, de Deus no céu. Porque convenhamos, né? Infelizmente depois né, da heresia protestante, né, acredita-se que não, é só crer em Deus que vai direto para o céu, não existe purgatório, né? Estando naquele fogo purgatório, estão na ordenação divina, que é a pura caridade, e já não podem desviar-se dela em nada, pois já não podem atualmente nem pecar, nem merecer. Então você tem que entender uma coisa: a pessoa no purgatório, ela já está condenada ao céu, né? Que na verdade eu usei essa palavra, né, proposital, porque algumas pessoas podem pensar assim: ah, a pessoa vai no purgatório e aí lá, sei lá, aí lá ela pode ir para o inferno, aí lá ela pode ir para o céu. Não, gente, não. O purgatório não é antessala de inferno. O purgatório é a sala de espera para o céu. No livro nós vamos ver mais argumentos sobre isso, né? Mas que a pessoa morreu, né? E a pessoa não rejeitou a Deus. A pessoa durante toda a sua vida tentou buscar a Deus. Só que provavelmente, né? Ou talvez não tenha expiado os seus pecados, né? As consequências dos seus pecados passados, né? E não está em completo estado de graça no momento. Então não pode, assim que morreu, imediatamente entrar no céu, porque não está plenamente purificado. Essa pessoa quer estar em união com Deus, né, mas ainda não conseguiu purificar a si mesma todo o mal e a carga dos pecados que ela cometeu em vida. Então ela não está rejeitando a Deus. Então Deus é justo. Deus iria mandar essa pessoa para o inferno, sendo que ela não está plenamente, totalmente purificada, né? Mas também ela não rejeitou a Deus, entende? Então é isso, né? Então o purgatório é justamente para purificar-se, né? Para estar realmente preparado para entrar no céu. E engana-se que entra no céu grandes e grandes quantidades de pessoas se for comparar com o purgatório, não. Pelo menos o que se diz à igreja, os estudiosos e os santos, né, é que a grande maioria das almas cristãs católicas vão passar pelo purgatório, né, porque não rejeitaram a Deus, mas também ainda não vão estar 100% purificadas e plenas, né? Então, a grande maioria, querendo ou não, há de passar pelo purgatório. A questão é, a gente não deve viver para ir para o purgatório, a gente deve viver para ir para o céu, né? Porque se você, o meu objetivo é viver a minha vida para eu chegar no purgatório. Chegando no purgatório, eu tô feliz que de lá eu vou para o céu. Aí você tá pecando por desleixo, né? Por preguiça, né? Porque você vai ter muito mais risco, né, de ir para o inferno com esse tipo de pensamento, né, de não desejar imediatamente o céu. O que nós devemos desejar é ir imediatamente para o céu, ver Deus, né, estar na plenitude do céu imediatamente, entende? Que perigoso é o pecado feito com malícia. O homem dificilmente se arrepende dele. E não, arrependendo-se dele, permanece na culpa. E persevera o homem na culpa, enquanto persiste a vontade do pecado cometido ou de cometê-lo. E aí onde tá, né? Não adianta apenas saber que o que você fez é pecado ou não. Às vezes você sabe que tá pecando, mas o negócio é que você não se arrepende daquele pecado, né? Então, aí é que tá. Então, muitas e muitas coisas, né? Obviamente aqui não é fazendo um resumo do livro, novamente o vídeo é só para eu fazer apontamentos que me chamaram a atenção. Quando ele, Deus, né, vê naquela pureza em que a criou, lhe dá em certo modo atrativo um amor fogoso. Calma.
Eu vejo uma conformidade tão grande de Deus com a alma, que quando ele, Deus, a vê naquela pureza em que a criou, lhe dá em certo modo atrativo um amor fogoso, que é suficiente para aniquilá-la, embora ela seja mortal. Isto faz que a alma de tal maneira se transforme em Deus, que não parece senão que seja Deus. Essa daqui eu marquei, foi para comentar com vocês, para me ajudarem. Essa daqui eu não entendi nada não, viu? Eu não sei, eu também não sou estudiosa, nem teóloga, nem filósofa não, né? Me ajude. Mas uma vez que ela se contaminou pelo pecado original e depois pelos pecados atuais, perde seus dons e graça, fica morta e não pode ser ressuscitada senão por Deus. E aí onde está, né? Ok, a gente confessa, os pecados são perdoados, só que os pecados trazem consequências, e às vezes as consequências do pecado que a gente cometeu ainda ressoam pelo mundo em outras pessoas, né? E às vezes o tempo do purgatório também é para, né, sofrer as consequências, né, que o nosso pecado impacta não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas também. Aquilo que o homem julga como perfeição ante Deus é deficiência. Por certo, todas aquelas coisas que o homem realiza, segundo como ele as vê, as sente, as entende e as quer, inclusive aquelas que têm aparência de perfeição, todas elas estão manchadas. Para que essas obras sejam completamente perfeitas, é necessário que ditas operações sejam realizadas em nós, sem nós, e que a operação divina seja em Deus, sem o homem. Se as almas do purgatório pudessem purificar-se apenas pela contrição, em um instante pagariam a totalidade de sua dívida. Isso está querendo explicar por que algumas almas passam alguns segundos, alguns minutos no purgatório, algumas almas passam dias no purgatório, né? Tipo, se a gente fosse contar em tempo humano, né? E, né, tem almas que vão pagar, né, sofrer no purgatório centenas de anos. E tem almas no purgatório, né, que alguns santos tiveram alguns tipos de revelações, que almas do purgatório que só serão libertas, né, do fogo e do sofrimento do purgatório só no juízo final, né? Então, você pensa, meu Deus, a consequência, né, o ressoar da consequência dos pecados dessa pessoa, né, durar tantos e tantos anos de vida terrestre, né? Aí a questão é, se fosse realmente, né, só arrepender-se verdadeiramente, a real contrição, né, no estalar de dedos, ela sairia do purgatório e iria para o céu, né? A questão não é que a alma, quando chega no purgatório, ela vai se arrepender imediatamente, a contrição perfeita. E aqui já não é mais a contrição, mas é a consequência dos seus pecados. Por isso que em vida, claro que você deve arrepender-se verdadeiramente, a verdadeira confissão, a contrição e buscar a confissão, ok? Mas após a confissão, por que é que o padre nos dá a penitência? Justamente pelas consequências do nosso pecado. E por que que mesmo você estando hoje em estado de graça, você deve fazer penitência, você deve, em alguns momentos, né, claro, da sua espiritualidade, fazer jejum, fazer abstinência e fazer mortificações corporais, mesmo você estando em estado de graça, para reparar as consequências dos seus pecados do passado, ok? Deus quer que a gente faça penitência e mortifique o nosso corpo e sofra pelos nossos pecados aqui na terra e não no purgatório. Né? Deus não quer que a gente fique penando no purgatório séculos e séculos e milênios. Não, Deus quer que a gente vá para o céu. Então, tudo que tivermos que fazer penitência é aqui na terra enquanto estamos vivos.
né? E não almejar, não, eu quero ir para o purgatório porque de lá eu sei que eu vou para o céu garantido. Não, gente, isso é pensamento medíocre, ok? Então, por isso que mesmo em estado de graça, hoje você vivo aqui na Terra, deve buscar penitência e mortificação pelas consequências dos seus pecados passados. Não te confies, pois, dizendo, eu me confessarei e conseguirei depois a indulgência plenária, e ao momento me verei purificado de todos os meus pecados. Pensa que esta confissão e contrição, que são precisas para receber a indulgência plenária, é coisa tão difícil de conseguir, que se o soubesses, tu tremerias com grande temor e estarias mais certo de não a ter que de podê-la conseguir. Pois é, gente, porque a contrição perfeita é você ter repulsa e ódio e comprometer-se a não mais pecar contra Deus, né? E querendo ou não, né, quando a gente estuda sobre espiritualidade e tentações católicas, a gente vê que nós temos pecados recorrentes, pecados são vícios na nossa vida, né? Existem também os nossos pecados de estimação, né? Então, a contrição perfeita é realmente aquela proposta, né? Senhor, eu não quero mais pecar, né? Por tua graça, eu não quero mais pecar. O fogo do amor de Deus é o que precisamente vai consumindo na alma toda ferrugem ou mancha de pecado. O sofrimento do purgatório é, pois, antes de tudo, a pena de dano, muito mais que a pena de sentido, isto é, muito mais que quaisquer outras penas que ali possam encontrar-se. E quanta mais purificação, mais intenso o amor e mais cruel a dor. Amor e dor parecem crescer assim no purgatório, em acelerado progresso. O purgatório é, pois, um crescendo de amor e dor que conduz ao céu, a felicidade perfeita. Há nas almas do purgatório um gozo imenso, parecido ao do céu. Uma dor imensa, semelhante à do inferno, e um não impede o outro. Então, sim, gente, mesmo que seja metafórico ou alegórico, o fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno. A dor e o sofrimento do purgatório é a mesma dor e sofrimento do inferno. A questão é que o purgatório não é o inferno. O purgatório não é para sempre. O inferno é a condenação eterna. Enquanto que o purgatório é essa purificação, né, temporária para poder finalmente alcançar o céu. Este fogo, diz Santo Agostinho, supera quantas penas o homem padece nesta vida e quantas pode padecer. Penso, escrevia São Gregório, talvez São Gregório Magno, né? Que aquele fogo transitório é mais intolerável que todas as tribulações deste mundo. Então, sim, se você está vivendo hoje no planeta Terra, nesse mundo, nessa vida de graça que Deus lhe deu, e você está sofrendo muito, muito, tanto, e você diz para Deus, Senhor, eu não suporto mais esse sofrimento, ou Senhor, tira de mim esse sofrimento deste mundo que eu não suporto mais, é porque o Senhor não viu o sofrimento do purgatório, né? Então, o sofrimento, a dor do purgatório, supera qualquer dor que possamos enfrentar neste mundo, segundo São Gregório. E São Cesário de Arles dirá a alguém, não me importa deter-me algo no purgatório, com tal que ao fim saia para a vida eterna. Além dos pecados veniais, são causa de purgatório os mortais perdoados. Porque quando alguém se confessa e recebe a absolvição dos pecados mortais,
se lhe remite a pena do inferno. Então, sim, você não vai para o inferno por causa daquela pena, né? Daquele pecado. Mas não toda a pena temporal da vida pelos pecados mortais. Se não se paga nesta vida, é preciso pagá-la no purgatório. É o que eu falei, meninos, das consequências, tá bom? Não sou eu que estou dizendo, é só... Tudo que eu falo são de leituras que eu faço de pessoas realmente santas e estudiosas da igreja, né? O vídeo é justamente eu tentar repassar isso para vocês. Eu não sou detentora de nenhum conhecimento, não. Eu só estou reproduzindo. As almas do purgatório estão seguras de sua salvação. Lutero, que tudo perturbava, dizia que não. Claro, né? Herege. Mas no dia do juízo particular, se dirá a cada qual sua sentença. E então saberão as almas sua sorte futura. Lutero, herege, também é o autor daquele disparate que assegura que as almas estão pecando continuamente de raiva e de horror ao purgatório, como se as almas do purgatório estivessem sofrendo e blasfemando contra Deus e xingando Deus, né? Olha o pensamento aí do herege. Ao contrário, estão muito resignadas e esperando sua saúde. Na verdade, elas estão pedindo perdão e dando glória a Deus, porque o purgatório é a misericórdia de Deus. Deus está permitindo que essas pessoas possam entrar no céu, né? Tem que pagar um pouquinho no purgatório, mas não é para sempre, mas elas vão para o céu. Então é Deus que é misericordioso. Deus lhes permite não poucas vezes sair, aparecer-se a seus amigos e parentes para pedir sufrágios. Elas têm muita eficácia em favor das almas. A igreja tem muitíssimas e belíssimas preces para orar por elas, no ofício de defuntos, na missa, nas exéquias. Estas orações têm mais força diante de Deus quando se fazem de ofício por seus ministros. Não porque estes sejam melhores ou piores, mas por serem orações, como oficiais da igreja toda, litúrgicas. E aqui, meninos, acabou os meus post-it, e aí eu vou folhear página por página só para ver se eu marquei alguma coisa com marca-texto. O purgatório aumenta consideravelmente nossa esperança de conseguir a vida eterna. Se não houvesse purgatório, quem poderia aspirar a entrar na glória com tantas imperfeições e pecados? Novamente, gente, só entra no céu quem não tem mais nenhum pecado, quem está 100% purificado e puro dos seus pecados. Entendeu? Então, como a gente fala, grandes santos, né, realmente, para conseguir essa proeza de no leito da morte ir diretamente para o céu, não é com a maioria, pessoal. Por isso que o purgatório é a misericórdia de Deus e a grande realidade dos cristãos, né, dos católicos. Eis aqui um meio excelente de reparar nosso esquecimento e ingratidão. Oferecer-lhe um grande número de sufrágios, né, as almas do purgatório. O pensamento do purgatório nos aproxima do céu. O purgatório, com efeito, não é a antessala do inferno, mas o vestíbulo da glória, né? Aquela antessala que você vai se vestir, se revestir. Você vai tirar suas roupas sujas e imundas de consequências do pecado e vai vestir finalmente as vestes brancas e alvejantes para entrar na glória, na graça de Deus no céu. Podemos e devemos fazer tudo quanto esteja de nossa parte ao nosso alcance para evitarmos as terríveis purificações de além-túmulo, ou para diminuir sua intensidade e duração, né? Talvez você pense assim, meu Deus, eu acho que eu quero ir para o céu direto, mas eu acho que eu vou passar no purgatório querendo ou não, né? Porque as consequências do meu pecado, dos meus pecados do passado são enormes. Mas faça suas penitências para diminuir o máximo possível o tempo que você vai ficar lá. O purgatório é um último esforço da misericórdia de Deus
para acolher em seu seio as almas imperfeitas. Então, sim, Deus é justo, Deus é misericordioso. E a existência do purgatório reafirma ainda mais o quão misericordioso o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo é. Em aposento onde entra tanto sol, não há teia de aranha escondida, já dizia Santa Teresa, provavelmente Santa Teresa de Ávila, né? Santa Teresa de Jesus. Santo Agostinho chega a dizer que nem todas as almas do purgatório recebem os sufrágios que lhes são oferecidos por ela, mas unicamente aquelas que durante sua vida se fizeram credoras a eles. É porque assim, graças a Deus, né, as frases dos santos também não são doutrinas que a gente tem que professar e acreditar plenamente, né? Por exemplo, aqui, desculpa, Santo Agostinho, eu não gosto muito, porque, né, quando a gente reza, né, Senhor, na intenção deste texto, deste rosário, rezamos pelas santas almas que padecem no purgatório. A gente não vai dizer pelas santas almas que padecem no purgatório, mas somente as santas almas que padecem no purgatório, que fizeram orações e penitências em vida pelas santas almas que padecem no purgatório, entende? Né? Então, assim, podem me criticar à vontade, né? Mas essa frase de Santo Agostinho eu não concordo. E tá tudo bem, eu não sou herege por conta disso. O que mais? A penitência sacramental, né? Obra ex opere operato da confissão. E devoção a Nossa Senhora, né? Então, os santos afirmam unanimemente que a Santíssima Virgem assiste com ternura maternal a seus verdadeiros devotos na hora da morte, né? Então, aí eu reitero que eu fiz minha consagração a Nossa Senhora Rosa Mística pelo método de São Luís, né? Então, não é de forma interesseira, Nossa Senhora vai me proteger. Não, mas é para, né, eu tentar viver essa verdadeira devoção a Nossa Senhora. E se algo ainda para no purgatório, né, se algo fica ainda para o purgatório, Nossa Senhora intercede por eles, né, ao seu divino Filho, para apressar-lhes a hora da sua libertação. Né? Então, realmente, aí eu lembro, né, Nossa Senhora, advogada nossa, né, e aí eu lembro lá do João Grilo, lá do Alto da Compadecida, pedindo a advogada Nossa Senhora que intercedesse por ele no julgamento. Antigamente, o povo católico tinha mais piedade para com as almas do purgatório, porque tinha uma fé mais firme e esclarecida no purgatório. Não existia tantos debates como hoje. E na validez dos sufrágios oferecidos a estas almas, né, dos defuntos. Rezava-se diariamente por eles, especialmente pelos familiares, né? O toque de animais nas paróquias. E oferecia-se por eles com mais frequência missas e penitências pessoais, né? Tipo, não tinha só a missa de 7º dia, mas tinha a missa de mês, de 2 meses, né? Missa de 1 ano, enfim. Eu posso dizer que mamãe, eu e uma professora minha temos sempre que possível o costume de todo dia 24, né, de todo mês, colocar o nome, né, de meu pai, o esposo da minha mãe, na oração pelos defuntos, né. Claro que às vezes nem... mês que vem ele vai fazer 10 anos, né, de falecido. Né, então... para você ver que você lembra das pessoas, entendeu? Lembra dos seus antepassados, né? E lembra também pelas almas do purgatório. Hoje se considera um mau gosto, muito negativo, e falar de morte, né? E facilmente deixamos os nossos fiéis defuntos sem os sufrágios da Santa Missa, né? E que por eles que deveríamos oferecer a Deus e que por sua misericórdia são muito eficazes.
Não deixemos, pois, de fazer agora, por nossos fiéis defuntos, o que, quando nós estivermos no purgatório, queremos que os fiéis vivos da terra façam por nós. Não, pelo contrário, ainda estamos a caminho para o céu. E aí eu me lembro, né, da frase da música, né, lá do filme de São Felipe Neri. Eu prefiro o paraíso. Paradiso, paradiso, eu prefiro o paraíso. E é isso. Obrigada. Feliz Natal.